Fala pessoal, tudo bom? Estou de volta e agora a nossa missão é preparar os nossos dados para a impressão. Imprimir no Excel nem sempre é uma tarefa fácil. A planilha tem muitas linhas, muitas colunas e isso dificulta um pouco essa ação. Lembrando que também, às vezes, os usuários têm dificuldades em perceber limites das páginas, margens, orientação e por aí vai. Então, nessa aula nós vamos explorar um pouco mais essas opções e vamos ver as possibilidades que nós temos para imprimir a nossa planilha. Lembrando que hoje em dia é muito comum as pessoas, ao invés de imprimir, salvar os documentos em PDF para economizar papel, economizar tinta e tudo mais. Os procedimentos que nós veremos para imprimir são exatamente os mesmos para salvar o arquivo em PDF. Aí eu vou mostrar uma pequena diferença para vocês lá na hora que o documento estiver preparado para impressão ou para o salvamento em PDF. Para início de conversa, nós vamos aqui então no menu Layout da página e aqui vocês têm que ter em mente que, mexendo nas margens, por exemplo, aqui você tem vários estilos de margem, estreita, outras mais largas, ou até mesmo indo em margens personalizadas, você pode alterar tamanho ou os espaços de cabeçalho. Então, por exemplo, eu vou colocar lá meio, 0,5. E aqui em cima, repara que ele delimita uma linha e mostra que ali é o espaço onde eu acabei de alterar. Margem direita, margem esquerda, superior, inferior e o rodapé. Lembrando que aqui também existe aquela opção que eu já mostrei para vocês lá no início do curso, que você pode centralizar seus dados na folha para ficar melhor apresentado e tudo mais. Então a primeira opção para trabalhar o seu documento para impressão é mexer nas margens, observar aí o tamanho das margens, lembrando que quanto menor as margens, mais espaço útil você tem para acomodar os seus dados aí na planilha. Outra opção muito importante é a opção de orientação, que a gente sabe que existem as orientações retrato, que é a folha em pé, e paisagem, que é a folha deitada. No Excel é muito comum as pessoas aproveitarem a largura do papel, então é melhor colocá-lo na posição paisagem, que seria a folha deitada. Mas por padrão o Excel vem com a folha em pé, que é na posição de retrato. Então você vai explorar o que? A altura do papel e não a largura. Tá? Por enquanto nós vamos deixar aqui em retrato mesmo. Outra questão muito importante é o tamanho do papel. E aí você tem que observar o papel que está lá na sua impressora. Qual é o papel que você vai utilizar para imprimir? Não adianta nada eu criar uma planilha em Carta se eu vou imprimir no A4 ou vice-versa. Ou vai sobrar papel ou vai faltar papel. Tá? Então pode ser que corte aí sua impressão, porque você definiu aqui na tela um papel maior e lá na impressora você tem um papel menor, tá certo? Então aqui, passo importantíssimo, você precisa escolher exatamente o tamanho de papel que você tem lá na impressora, que você vai utilizar. Agora nós vamos deixar aqui essas opções um pouquinho de lado e eu vou vir aqui embaixo para mostrar para vocês as opções de visualização da planilha. Eu já cheguei a mostrar essas ferramentas para vocês lá no início do curso. A primeira é o modo normal, que é esse modo que é padrão do Excel, mas essa segunda é uma forma muito interessante, que é a visualização do layout da página. E aí nós temos uma exata noção de como é que vai sair. Lembrando que o meu papel está em A4, que as minhas margens estão aqui definidas com essas larguras aí. Aqui eu tenho as réguas, né, que vão me ajudar. Então, na hora que eu mandar imprimir, vai sair exatamente dessa forma que eu estou vendo, tanto na vertical quanto na horizontal. Dá para ter essa visualização das páginas, das divisões que ocorrerão se eu imprimir o documento dessa forma aí. Legal? Outra forma de visualização é a forma de quebra de página, que vai nos mostrar as quebras, aonde as divisões acontecerão. Eu vou vir aqui em exibir, vou dar um zoom aqui de 100% para poder aproximar. Então a gente está vendo que haverão 3 páginas, né? Página 1, página 2 e a página 3 com 2 colunas apenas. Para mudar isso, vamos supor que eu queira colocar todos esses dados em uma única página. O
que eu vou fazer então? Nós vamos vir aqui em Layout e aqui, ó, na opção de largura, eu vou selecionar que eu quero uma página. E na opção de altura, também uma página. Então, olha só, automaticamente os meus dados foram adequados para que caibam apenas dentro de uma página na hora de impressão, na hora de imprimir. Vamos aqui agora em Arquivo e Imprimir. Ó, nós vamos visualizar que está cabendo tudo aqui na mesma página. Eu tenho apenas uma página. Está vendo que para caber ele teve que reduzir a fonte? Está muito pequenininho a letra. Eu vou voltar aqui então e vou mudar a orientação do papel. Vou colocar paisagem. Vamos agora voltar lá em Arquivo, Imprimir. E ó, aqui dá para a gente ter uma melhor noção de como é que vai ficar. Então, se eu explorar a largura do papel, ou seja, se eu colocar os dados, a folha, né, melhor dizendo, na posição de paisagem, eu consigo ter um melhor aproveitamento e ficar mais nítido os meus dados, porque aí o Excel pode ampliar um pouco, aumentar um pouco a fonte, que é o tipo de letra. Agora, bastaria eu mandar imprimir, né? Se eu não quiser imprimir, eu posso clicar aqui, ó, nas opções de impressora e selecionar a ferramenta, por exemplo, do Adobe PDF ou então do Microsoft Print to PDF, ou seja, imprimir no formato de PDF para salvar este arquivo em PDF. Tá? Então é isso que o pessoal tem feito muito. Eu salvo um arquivo em PDF e envio para as pessoas que precisam desse documento por e-mail ou põe na nuvem, para evitar o gasto de tinta e o gasto de papel. Agora, um último detalhe é o seguinte, vou voltar aqui para o modo normal. Aqui nós temos uma ferramenta muito interessante chamada área de impressão. Vamos supor que eu não quisesse imprimir todos os dados aqui da minha tabela, mas que eu quisesse, por exemplo, ó, as 10 primeiras linhas. Tá? Então, vamos pegar aqui as 10 primeiras linhas, selecionei. Eu venho aqui em área de impressão e clico definir área de impressão. Se eu voltar aqui no modo de visualização e ver as quebras, repara que as linhas que eu selecionei estão em destaque em relação às demais linhas. Ela ficou destacada perante as outras linhas. Agora, se eu vier em arquivo e imprimir, eu tenho apenas as 10 primeiras linhas e não a planilha inteira. Bacana, pessoal? Então, façam aí os treinamentos. Essa planilha estará salva junto aí da aula, logo abaixo. Baixem o arquivo para vocês poderem praticar. Lembrando que você tem aí os 3 modos de seleção. Você pode definir a área de impressão. E observação importante. Se eu definir as 10 primeiras linhas e depois, se eu quiser imprimir toda a planilha, eu tenho que limpar a área de impressão. Tá? Porque, ó, mesmo voltando lá, veja que a minha área continua definida. Então eu vou em área de impressão, limpar a área de impressão, ó, voltou a pegar todos os dados da minha tabela. Bacana demais? Nosso WhatsApp está aí. Qualquer dúvida, só chamar no suporte. Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!